Estamos iniciando uma série que estamos chamando de Desvendando as Profecias. Essa série nós vamos estudar temas como Apocalipse 17, Apocalipse 13 e vamos, obviamente, estudar o livro de Daniel, pois esse é o pano de fundo para entendermos as profecias do Apocalipse e, ao mesmo tempo, as profecias que têm a ver não só com o final dos tempos, mas com o nosso tempo. As profecias bíblicas, elas se dividem praticamente em duas: a profecia clássica e a profecia apocalíptica. Qual a diferença? A profecia clássica, normalmente, ela é condicional. Então, se a pessoa toma uma atitude, há uma consequência. A profecia apocalíptica, independente de qualquer coisa, ela vai acontecer. Se Deus disse que Jesus vai voltar, pode ter certeza que Jesus vai voltar. Então, queridos, nós vamos nesse momento estudar um pouquinho mais a respeito do livro de Daniel. Porque o livro de Daniel é a base desse estudo. Porque o livro de Daniel nos ajuda a compreender, então, não é, as profecias do Apocalipse. E o primeiro capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 1. O capítulo 1 fala de um momento muito importante na vida desse jovem que tinha 17 anos e foi levado cativo para a cidade de Babilônia. Babilônia era uma cidade, não é, muito desenvolvida. Babilônia tinha muita riqueza, tanto falando na questão financeira, como também na questão cultural. E Daniel foi então agora levado cativo, pois essa era uma estratégia, não é, dos reis da época, principalmente do rei Nabucodonosor, e ele então agora ficou a serviço desse rei. E o texto apresenta algumas coisas interessantes. Eu gostaria de convidar você que está assistindo que acompanhasse na sua Bíblia, para que nós pudéssemos tirar algumas lições importantes, já como pano de fundo, já como introdução para essa série que nós estamos chamando Desvendando as Profecias. O livro de Daniel, no capítulo 1, apresenta a história desse jovem, então, que agora foi levado para o palácio e que passa por algumas experiências, não é, bem difíceis. Ele havia sido ensinado a ser cuidadoso em relação à sua saúde. E já falando em saúde, eu gostaria de dizer que há uma relação muito grande com o estilo de vida e a compreensão das Escrituras. Quando nós entendemos bem de que o corpo é formado por uma unidade, corpo, mente, espírito, nós conseguimos compreender melhor as profecias bíblicas. E nesse momento, Daniel, não é, sabedor de que na realidade ele precisava ser fiel ao Deus que ele havia aprendido desde a infância, ele passa pela primeira prova. E o capítulo 1 apresenta então de que ele foi levado para o palácio do rei e para comer a comida do rei. E lá diz o verso 5 de Daniel, capítulo 1. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Muito bem, então o texto menciona de que ele recebeu, aparentemente, não é, um grande presente, uma grande vantagem, comer da comida do rei. Mas, queridos, existia um problema. Na comida do rei existiam alimentos que eram impróprios para um judeu, não é, que hoje também são impróprios para um cristão. O vinho, como diz Provérbios capítulo 20, verso 1, é escarnecedor e quem é vencido por ele não é sábio. E também existem relatos que ali existiam carnes imundas. Se você vê a Levíticos 11, Deuteronômio 14, Deus determinou alguns tipos de alimentos que poderiam e outros que não poderiam ser usados. E com certeza, baseado nesse princípio que ele havia aprendido em casa, ele agora então toma uma decisão. E no capítulo 1, verso 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Esse é um grande desafio, não é? Você agora olhar para a comida do rei e dizer, eu não vou comer. Imagina você diante, não é, do banquete oferecido pelo presidente da República, não é, e você dizer, não, eu não vou comer. Seria uma desfeita, mas ele foi em diante porque ele entendia que havia uma relação muito grande, não é, com a sua espiritualidade. Então, eu gostaria que você entendesse nesse momento que ele resolveu firmemente não se contaminar. Eu quero contar uma história interessante que aconteceu em uma universidade em Massachusetts, nos Estados Unidos. É interessante que, algum tempo atrás, alguns estudiosos fizeram uma pesquisa com símios, macacos, e eles então agora perceberam de que dentro do cérebro do macaco existe um centro de prazer. E eles fizeram uma cirurgia, implantaram então um sensor justamente nesse centro do prazer do símio, do macaco. Obviamente então ele recuperou-se e depois de alguns meses começaram a fazer alguns experimentos. Colocaram uma pequena tomada, não é? Como uma tomada de luz
não é, que estimulava esse centro do prazer. E toda vez que o macaco apertava aquela tomada, ele sentia prazer. E colocaram então dentro da jaula, colocaram o macaco na jaula, colocaram com a sua fêmea, com a sua companheira. Interessante, a experiência diz, da Universidade de Massachusetts, que na realidade o macaco ele trocou a fêmea pela tomada. Porque ele percebeu de que toda vez que apertava na tomada, ele sentia prazer e ele ignorou a fêmea. Então, resolveram fazer um segundo teste. Pegaram os seus filhotes e colocaram na jaula junto com ele, pensando, agora pelo menos os filhotes ele vai se importar. Mas não foi o que aconteceu. Ele continuou apertando a tomada, porque toda vez que ele apertava a tomada, ele sentia prazer, porque havia o sensor que havia sido implantado no seu cérebro. Ignorou a fêmea, ignorou os filhotes e agora perceberam então o seguinte, vamos fazer um terceiro teste. Ele precisa comer. Vamos colocar então o alimento mais predileto, não é, o que ele mais gosta de comer, e vamos, não é, deixar a tomada. E para a surpresa daqueles cientistas, ele ignorou o alimento e ele ficou apertando o tempo todo a ponto de quase morrer, não é, por causa do prazer. Nesse instante, queridos, eu gostaria que você parasse para refletir. Por que eu estou falando sobre a questão do estilo de vida para compreender as profecias? Nós estamos começando essa série. E ao iniciar essa série, nós precisamos entender de que quando nós temos a mente limpa, nós conseguimos compreender melhor as questões espirituais. Hoje nós vemos muitas pessoas sofrendo, não é, com várias decisões erradas. Por exemplo, nós temos o álcool, nós temos o fumo, nós temos, não é, as drogas que têm atrapalhado muito a vida de muitas famílias. Nós temos também muitas pessoas optando, não é, em viver uma vida de sexo, não é, livre e às vezes destruindo famílias, destruindo lares. Nós temos vários outros elementos, como por exemplo, não é, outros, eu coloquei aqui o chimarrão, que é uma questão muito localizada no Brasil. Nós temos alimentos impróprios, alimentação desregrada. Interessante que Daniel resolveu ser fiel. A palavra Daniel significa Deus é meu juiz, não é? Então, se Deus é meu juiz, nós precisamos compreender de que, na realidade, nós precisamos dar conta para alguém em algum momento. E, queridos, nós temos as profecias bíblicas para que nós não tenhamos surpresas no futuro. Deus deixou muitas placas no caminho. Você já deve ter viajado muito, não é, pela estrada e você sabe que existem placas indicativas. As profecias bíblicas são essas placas. E o capítulo 1 apresenta justamente as decisões que Daniel tomou. Por exemplo, Jerusalém era o centro, não é, do governo de justiça, de piedade, de verdade. Cristo era o centro porque existia todo um ritual, não é, do santuário. Mas Babilônia era o contrário. Babilônia era o governo de maldade, de pecado, tudo que era errado, engano. Satanás era o símbolo de Babilônia. Então, eu gostaria que você parasse para refletir algo interessante. Daniel foi para a Babilônia, mas Daniel não era de Babilônia. Por que Deus deixou depois, não é, muitos sonhos, muitas visões, Deus deixou muitas revelações para Daniel? Porque Daniel tomou a decisão certa de primeiro colocar a vontade de Deus no centro, não é? Como sendo Deus o centro da sua vida, para que depois ele pudesse ser usado de maneira poderosa para ser uma testemunha fiel. Interessante que houveram três invasões, não é? Em Jerusalém, em 605, 597 e em 586. Então, perceba, queridos, que Daniel foi levado em 605, ele tinha 17 anos de idade, ele estava longe de casa, ele estava longe dos amigos, ele estava longe dos pais, ele poderia ter feito todas as coisas erradas, mas Daniel resolveu se manter firme. Como diz o texto, resolveu firmemente não se contaminar. Eu não sei o que você está concluindo aí em casa, não é? Ou se você está assistindo, não é, em outro lugar, no trabalho, eu não sei, mas nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos decidir, nós precisamos ser firmes e nós precisamos não nos contaminar. Em 586 houve outra invasão e essa invasão outros foram levados cativos, não é? E o texto diz que nesse momento, não é, não o texto de Daniel, mas outros textos de que Ezequiel foi levado, um outro profeta, só que não ficou na corte babilônica, ficou, não é, na periferia de Babilônia. E depois, não é, nós tivemos então outras invasões, não é? Eu mencionei 586, mas teve 597 antes, não é? Que foram invasões que tiraram, não é, muitas pessoas daquele território.
mas Daniel deixou-nos um exemplo. Juntamente com 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles se mantiveram fiéis. E esse foi, então, o pano de fundo para que ele pudesse receber tantas revelações sobre o futuro. Então, nessa primeira lição dessa série, Desvendando as Profecias, nós estamos dando esse parâmetro histórico apenas, para logo, logo nós entrarmos, então, nas profecias que foram reveladas para Daniel. Ok? Então, preste atenção em algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A rota regular de Jerusalém à Babilônia era de 1.500 quilômetros, e é provável que Daniel teve que andar a pé acompanhando o exército inimigo. 1.500 quilômetros andando a pé não é tão simples assim, não é? Então, para que você possa olhar no mapa, você está acompanhando ali, veja só, hoje nós temos um mapa, não é? Que na realidade era o mapa da época, Jerusalém, não é? E Babilônia. Esse trajeto levou, então, algum tempo, 1.500 quilômetros. Se você pegar o mapa atual, você pode então localizar o Iraque, o Irã, e você vai perceber então, não é, que Babilônia fica mais ou menos a 90 quilômetros ao sul de Bagdá, não é? Era o que era a Babilônia na época. E isso é interessante que nos faz fazer aqui, não é, um pensamento. A média, não é, que eles faziam na época era 25 quilômetros por dia. Então você deve imaginar aí que ele levou em torno de 2 meses para fazer esse trajeto. Mas ele teve instrução dos pais. Por que ele foi tão fiel lá? Por que na realidade ele conseguiu se manter fiel, firme na sua resolução de não se contaminar, mesmo diante do rei, mesmo diante da ameaça de perder, não é, a sua própria vida? Porque ele recebeu instruções dos seus pais. Os pais de Daniel educaram-no em sua infância em hábitos de estrita temperança. E o resultado desse ensino, ou em resultado disso, em sua mente exaltava a lei de Deus e reverenciava no coração. Então, queridos amigos que estão nos assistindo, a educação dos pais ela é fundamental, não é? E isso foi a base para que Daniel pudesse agora ser um instrumento. Daniel foi uma peça fundamental no contexto bíblico das profecias bíblicas. Deus usou de tal maneira que hoje nós temos verdades, não é, que na realidade podem nos orientar em nossas decisões atuais. Eu estou falando para você que de repente está passando por um problema muito difícil na sua vida. Eu gostaria que você entendesse que as profecias bíblicas podem realmente te dar uma saída, podem te dar uma luz. Pastor, mas até agora você não falou das profecias. Calma aí, segura aí, queridos. Porque nós estamos apenas começando a série Desvendando as Profecias. Nós estamos apenas iniciando para que você possa entender o contexto. Mas logo, logo nós vamos, não é, começar então a entrar em assuntos profundos que foram revelados para Daniel. Mas por que foram revelados para Daniel? Porque Daniel compreendeu que ele precisava ser fiel. Um outro detalhe importante, para que a gente possa entender todo o contexto das profecias bíblicas, é de que, na realidade, não é, Daniel ele se manteve firme porque existia uma relação muito grande entre saúde e espiritualidade. Eu trouxe aqui uma citação e gostaria de compartilhar com vocês que fala de que nós precisamos ter, não é, uma regularidade entre as nossas alimentações e de preferência 5 horas, não é, de espaço. E essa citação ela fala que nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Então, por que Daniel cuidou tanto da sua saúde? Porque existe uma ligação entre corpo, mente e espírito. E eu quero contar logo mais uma história. Eu vou passar aqui algumas informações rapidamente. Babilônia tinha 100 quilômetros de perímetro, não é? E era uma cidade muito grande, não é? Para que você possa entender, eu trouxe uma notícia aqui que lá de 2004, no site Terra, que fala que as ruínas da antiga cidade de Babilônia foram fechadas naquela época porque havia um medo, não é, de que o pouca coisa que tinha de Babilônia fosse destruída. Mas, queridos, entendam uma coisa, ser poderoso talvez seja o desejo de todo homem. E isso me faz lembrar, não é, esse cidadão. Talvez você deva lembrar aí, aqueles que lembram um pouquinho da história, desse cidadão chamado Saddam Hussein. E no tempo que ele estava em alta, ainda vivo, ele disse o seguinte, não é? Ele disse que se considerava o continuador, o herdeiro de Nabucodonosor. Por que será que as pessoas, elas têm tanta vontade, não é, de serem, não é, poderosas? Daniel estava diante dessas pessoas, Daniel estava diante desse quadro, Daniel estava diante de uma situação que poderia colocar, não a tomar uma outra decisão e não a de ser fiel a Deus. Mas Daniel
resolveu firmemente ser fiel, porque ele entendia de que não há outro caminho. E é isso que eu quero dizer para você também. Não há outro caminho. O caminho mais certo para nós trilharmos é o caminho que Deus determinou. E se Deus disse que devemos andar pelo caminho, por que vamos, não é, tomar uma outra decisão? Daniel estava em Babilônia. Daniel não era de Babilônia, não é? Daniel não se contaminou com os alimentos, e aqui eu coloquei algumas coisas porque ele teve domínio próprio, não é? Ele tinha uma dieta, não é, que era baseada em vegetais, legumes, não é? E interessante que ele com certeza teve sucesso, porque ele na realidade teve resolução firme. E tem uma frase que eu gosto muito de mencionar quando falo, não é, de Daniel. E essa frase eu coloquei aqui na tela. As grandes portas frequentemente giram sobre pequenas dobradiças. Então, pequenas atitudes, pequenas atitudes. Qual foi o resultado? E aí a gente vê a estrutura do capítulo 1. A estrutura do capítulo 1 é muito clara. Versos 1 a 7, Daniel é escolhido. Versos 8 a 20, Daniel é fiel. E o verso 21 mostra que Daniel se torna estadista. E ele se torna agora um dos principais de Babilônia, não é? Porque ele se manteve fiel. E a oração, com certeza, foi um ponto principal. Eu quero encerrar, queridos, com uma história. Já que eu falei que estilo de vida tem a ver com, não é, a espiritualidade, eu quero contar a história de Finis Gage. Finis Gage foi um cidadão que era um homem muito honesto, não é? E ele viveu, não é, em 1800, essa foi mais ou menos aí 40, mas no dia 13 de setembro de 1848, ele viveu uma experiência muito interessante. Esse cidadão chamado Finis Gage, ele era um homem íntegro, um bom chefe de família, ele era uma pessoa que frequentava a igreja, era uma pessoa honesta, que não perdia nenhum dia de trabalho, chegava na hora, mas no dia 13 de setembro de 1848, ele viveu uma experiência muito interessante. Ele era uma pessoa que trabalhava em uma empresa que construía linhas férreas. E naquele dia ele estava desenvolvendo uma atividade que costumeiramente ele fazia, que era trabalhar com explosivos. Ele precisava, não é, tirar pedras, morros do caminho para que as pessoas que estavam construindo da sua empresa, não é, aquela linha férrea, pudessem, não é, continuar com o seu trabalho. E Finis Gage, naquele momento, ele começou, não é, a juntar os explosivos, colocou ali junto de uma pequena montanha que ele precisava explodir. Só que ele esqueceu de um procedimento. Todo dia que ele fazia isso, ele pegava os explosivos, colocava uma camada de areia com uma barra de ferro, ele então, não é, fazia com que a areia entrasse, não é, em todos os orifícios ali e ficasse bem firme. Com a ajuda de um pavio, ele então explodia. Só que naquele dia ele esqueceu de colocar a camada de areia. Ele não colocou a camada de areia. E ele começou então agora, não é, a socar aquela areia para que pudesse, não é, fazer o trabalho, só que não tinha areia. E naquele momento, ao pegar o bastão de ferro e socar a areia que não estava, porque ele havia esquecido, ele criou atrito, e esse atrito fez com que houvesse uma faísca, e essa faísca explodiu aqueles explosivos, e aquela barra de ferro veio diretamente no seu rosto, e atingiu o olho esquerdo, e saltou, não é? E foi, então, para muitos metros de distância, e obviamente ele ficou inconsciente. Aquela barra de ferro atingiu não só o olho, mas parte do cérebro, onde nós chamamos, que é aqui na parte da testa, o lobo frontal. Passou o tempo, ele quase morreu, mas se recuperou. Depois de muitos meses, voltou às suas atividades normais, mas Finis Gage não era mais o mesmo. Não era mais honesto, falava palavrões, não se tornou mais tão fiel quanto era, não é? Começou a se tornar infiel com a sua esposa. Ele começou agora a não comparecer no trabalho e ele começou a ter dificuldades, muitas dificuldades. O que aconteceu com Finis Gage? A medicina, ela agora começou a estudar a história desse cidadão. Finis Gage, ele perdeu, não é, o senso do certo e do errado, porque aquele acidente atingiu o lobo frontal, e o lobo frontal é onde nós encontramos a sede da vontade, da moralidade, do caráter. E quando nós temos um estilo de vida desregrado, nós também afetamos o lobo frontal e, consequentemente, nós tomamos decisões erradas. Por que eu estou contando isso, queridos? Porque nós precisamos ter um estilo de vida correto para compreender melhor as profecias da Bíblia. Nós estamos encerrando agora essa primeira lição. Nós nem começamos as profecias ainda, mas eu gostaria de fazer um apelo para você, que você possa cuidar
da sua mente, do sistema nervoso central, cuidar do seu corpo, para que nós possamos compreender melhor. Por que algumas pessoas não compreendem muito bem as profecias bíblicas? Porque elas não estão muitas vezes com a mente limpa para poder entender e ser impressionadas pelo Espírito Santo para poder então agora tirar as conclusões que Deus quer que tiremos. Queridos, fique atento, estamos iniciando, mas não perca, não é? Agora, o próximo capítulo dessas cenas, não é, da série Desvendando as Profecias. Nós vamos nos aprofundar bem mais, porque esse foi um momento apenas histórico e eu tenho a certeza que você vai tirar muito proveito desta série para a sua vida e para o seu crescimento espiritual.